Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série Nova Guia, que procura instigá-lo semanalmente a abrir uma guia ou aba do seu navegador e ampliar seu repertório de pesquisa. A base Slave Voyages se apresenta como um memorial digital que levanta questões sobre o maior comércio de escravos da história e oferece acesso à documentação disponível para respondê-las. São três grandes bases de dados: tráfico atlântico, comércio nas Américas e de nomes de africanos. Quando navegamos por cada um desses bancos e abrimos aqui, por exemplo, o banco de dados transatlântico, nós somos levados a uma tabela que apresenta uma organização que mostra a identidade da viagem, o nome da embarcação, o porto onde a viagem começou, o principal lugar de aquisição de escravos, o principal lugar de desembarque de escravos, o ano em que chegou com os escravos que chegaram ao primeiro porto, a quantidade e o nome do capitão da embarcação. Essa exposição pormenorizada de dados permite uma série de cruzamentos para aqueles interessados na investigação dos movimentos dos navios negreiros e de pessoas escravizadas. Há algumas abas que nos chamam a atenção e que apresentam algumas das possibilidades de resposta para olhar esse banco de dados. Então, nós temos, por exemplo, algumas estatísticas resumidas com a quantidade de escravos embarcados e desembarcados, a porcentagem que morreu durante as viagens, o tempo médio das viagens, o percentual de homens e crianças nos navios e a tonelagem do navio. Mas essa é só uma das possibilidades. Ainda há uma série de tabelas com as faixas de ano, para que porções eles iriam, e você consegue ter uma ideia da dimensão do deslocamento entre o comércio para os Estados Unidos, para a América do Norte, para o Caribe, para os territórios espanhóis na América, para o Brasil, mesmo para a África. Há outras possibilidades de visualização dos dados em gráficos, gráficos de dispersão, gráficos de barra ou mesmo tabelas. Há linhas do tempo e outros mapas que auxiliam a nossa exploração desses dados. Isso a gente está falando do Banco Transatlântico, mas quando vamos para o Banco Américas, temos algo parecido em termos de organização. Então, os dados são semelhantes, os recursos também são semelhantes e não havia indicado anteriormente, mas para os dois bancos nós conseguimos fazer buscas filtradas por ano de registro, por navio, nação ou por nome de proprietário da embarcação, pelo itinerário, e há várias opções para essa consulta, mesmo pelos números globais das pessoas escravizadas, pelas datas, pelo capitão e tripulação. Enfim, há uma série de outros dados que podem ser cruzados e que podem ajudar a gente a refinar a busca. Um terceiro banco, e esse é bastante interessante e fruto desse trabalho pormenorizado com a documentação que a equipe do Slave Voyages tem empreendido aí por mais de 20 anos, é com os nomes nomes africanos. Então você consegue explorar aqui nas listagens dados pormenorizados dos registros das pessoas que foram traficadas. Então, nós temos dados como o nome, a idade, a altura, o sexo, qual é a identidade da viagem, o nome do navio, quando foi a chegada, e os dados não são necessariamente os mesmos, para todos os registros, mas onde há lacunas, eles nos indicam aqui. E é interessante que você consegue clicar aqui nesse ícone identidade da viagem e você recebe uma ficha com todos os dados da viagem e
É claro que nem todos os dados são sempre, né, as fichas não são sempre 100% completas, mas nós conseguimos investigar uma série de dados sobre itinerário, data de viagem, aqueles dados que nós vínhamos falando. E nós temos aqui, e esse é um ponto fundamental para o pesquisador, as fontes, então de onde essas informações foram tiradas. Isso para cada registro. Quer dizer, é um banco muito completo e que nos permite fazer uma série de questões e cruzamentos de dados com os próprios dados que são apresentados aqui. Além dessas bases, o Slave Voyages oferece uma série de recursos para compreender melhor a dinâmica desse tráfico de pessoas escravizadas, como mapas com a visão geral do tráfico entre 1500 e 1900, rotas do tráfico para a Europa antes de 1759, das principais regiões que exportavam e importavam essas pessoas, entre outros mapas. Uma série de ensaios escritos por especialistas para cada um dos 3 eixos de base de dados que acabamos de mencionar, e ainda recursos para ensinar sobre essa temática, com planos de aula que incluem, além do roteiro de abordagem dos temas, atividades e propostas para fazer com os alunos, e inclusive atividades visuais, como uma linha do tempo, e também como explorar virtualmente, através de um vídeo em 3D, um navio negreiro. Esse é um repositório documental incontornável para os que procuram entender mais sobre esse infame comércio, para citar aqui o estudo de Jaime Rodrigues, e nos ajuda a explorar uma série de fundos documentais espalhados por todo o Atlântico em um só lugar.